Olá, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Desta vez vamos falar da semiologia aqui no nosso canal Ciências Médicas Moçambique. Então, a semiologia ela é uma disciplina médica que estuda como investigar, encontrar e interpretar os sinais e sintomas com os quais as mesmas doenças que nós vamos estudar futuramente vão poder se apresentar. Então, como definição, a semiologia é um ramo da medicina que simplesmente preocupa-se em estudar os sinais e sintomas das doenças. Então, o seu objetivo é de identificar e interpretar esses sinais e sintomas para diagnosticar as condições patológicas ou as doenças que os nossos pacientes poderão aparecer com ele para nós nas nossas consultas. Então, temos aqui alguns conceitos e termos usados na semiologia, onde temos os sinais, que nesse caso estamos a falar que é uma observação, ou seja, é aquilo que a gente consegue ver no paciente. E temos ainda sintomas, que é aquilo que simplesmente o paciente sente e fala, mas nós não podemos ir palpar ou ver se é uma coisa verdadeira ou não. Depois temos a anamnese, que é uma das componentes da história clínica que veremos mais adiante, onde ela procura muito mais trazer a história daquela mesma doença, mas nas palavras do paciente. Temos ainda o exame físico, que também faz parte da história clínica, é a segunda parte nesse caso da história clínica, e este mesmo exame físico, ele apenas preocupa-se com a parte em que o clínico vai poder observar, palpar e auscultar. Nesse caso, aquilo que o paciente estiver a apresentar. Temos ainda o termo diagnóstico, que refere-se ao processo de identificação de uma doença com base nos seus sinais e sintomas. Temos ainda o prognóstico, que é a previsão do curso provável ou desfecho da tal doença. Então, temos aqui sintomas. Os sintomas, eles têm uma certa diferenciação dentro do mesmo termo sintomas, onde lá encontramos dois tipos de sintomas. Temos os cardinais, que são aqueles primários ou principais, em que através deles facilmente nós podemos fazer um diagnóstico. E depois temos os constitucionais, que são aqueles gerais que podem acontecer em várias outras doenças. Então, quanto à classificação, nesse caso dos sintomas, os sintomas eles podem ser classificados segundo o curso ou duração da seguinte forma. Temos aqui os sintomas iniciais ou de interpretação ou de apresentação, que são aqueles que geralmente levam o paciente para a unidade sanitária, que geralmente ao longo da história clínica nós apresentamos como sendo a queixa principal. Depois temos os sintomas agudos, que são aqueles que aparecem de repente. Temos os sintomas crônicos, que são aqueles que constantemente sempre estão lá presentes. Então, depois temos os sintomas remitentes, que são aqueles que aparecem e desaparecem. Então, agora vamos falar concretamente da história clínica de um jeito resumido, porque se formos a querer falar de uma forma ampla ou ponto por ponto, praticamente acho que a aula seria muito longa. Mas de um jeito geral, como definição, a história clínica é um documento essencial na prática médica que reúne informações detalhadas sobre o paciente. Então, estas informações elas são fundamentais, pois ajudam ou levam o clínico a chegar a um determinado diagnóstico, tratamento
e decidir como seguir esse mesmo paciente. E está dividido em duas partes, conforme eu já havia falado anteriormente quando falávamos dos termos gerais, em que lá nós vamos encontrar a anamnese, assim como o exame físico. Então, temos aqui alguns aspectos muito importantes que também coincidem com a estrutura de uma história clínica, onde primeiro vamos encontrar a identificação do paciente, onde nós vamos perguntar o nome, a idade, o sexo, a raça, onde o paciente nasceu, onde o paciente reside, o seu estado civil, entre tantas outras informações. Então, depois temos a queixa principal, que é o motivo principal que leva o paciente a poder vir à unidade sanitária. Depois temos a história da doença atual, em que lá a gente deve fazer uma descrição detalhada dos sintomas atuais, incluindo o início, a duração, características, fatores agravantes e atenuantes e qualquer tratamento que o paciente já tenha realizado. Temos ainda aí os antecedentes pessoais, doenças nesse caso anteriores, cirurgias, internações, uso de medicamentos, alergias, estilo de vida, também conta nos antecedentes pessoais. Depois temos ainda antecedentes familiares, onde devemos procurar saber se lá na família tem algumas doenças, como é o caso da diabetes, hipertensão, câncer, entre tantas outras doenças que possam ser passadas de geração em geração, ou seja, que tenham um caráter hereditário. Então, por fim, temos a revisão de sistemas, que é a avaliação dos sistemas principais do corpo. Estamos a falar do sistema cardiovascular, respiratório, gastrointestinal, nervoso, entre tantos outros, em busca de levarmos outros sintomas que o paciente possa não ter relatado, mas que também ele tenha, e isso também pode nos ajudar a chegar a um determinado diagnóstico. Depois temos o exame físico, que é a segunda parte da história clínica, onde lá nós vamos poder fazer a inspeção, a palpação, a percussão e a auscultação. Vamos registrar os parâmetros antropométricos, o peso, a altura, índice de massa corporal, entre tantas outras coisas. De salientar que no exame físico temos o exame geral, os sinais vitais, e em seguida vamos poder descrever cada exame em cada sistema, seguindo a regra daquelas técnicas, que são 4 técnicas. Estamos a falar exatamente da inspeção, palpação, percussão e auscultação. Lembrando que existe uma certa alteração na ordem dessas mesmas técnicas para essas manobras clínicas, que é a inspeção, palpação, percussão e auscultação. Em que, por exemplo, quando formos a fazer o exame, nesse caso do sistema gastrointestinal, ou seja, do abdômen, nós aí vamos ter que alterar a ordem, pois antes da palpação, assim como da percussão, devemos fazer a auscultação, uma vez que, caso nós formos a palpar ou a percutir antes de auscultarmos, podemos alterar os ruídos hidroaéreos. Então, depois de termos terminado de descrever todos os sistemas, aí nós passamos para o nosso diagnóstico presuntivo, que é, nesse caso, a hipótese diagnóstica, através, nesse caso, dessa mesma nossa história que nós já fizemos anteriormente, que é a anamnese e o exame físico. Aquilo que o paciente falou e aquilo que nós fomos encontrar, nós como clínicos. E depois temos ainda os exames complementares, que são alguns exames laboratoriais que nós podemos pedir para poder confirmar aquela nossa suspeita. Depois daí temos o plano terapêutico, que é a mesma coisa que o tratamento, em que lá nós vamos encontrar o tratamento não medicamentoso, tanto como o medicamentoso. O não medicamentoso, lá nós muito mais vamos dar certas orientações, recomendações, enquanto que o medicamentoso nós já partimos para poder fazer o uso de certos medicamentos. Então, nós já estamos a falar da semiologia e em especial da história clínica.
com mais ênfase para a história clínica. Então, será que é importante? Na realidade, é importante porque ele ajuda a nos levar a um diagnóstico preciso, ajuda-nos a planejar melhor o tratamento do paciente, auxilia-nos a podermos dar a continuidade dos cuidados, uma vez que a informação fica registrada. Assim tanto como também facilita a comunicação, nesse caso de qualquer funcionário de saúde, para com o nosso paciente. Chegado aqui, digo o meu muito obrigado pelo tempo e pela atenção dispensada. Vamos continuar deste jeito, trabalhando juntos para que o nosso canal cresça, porque isso não é apenas meu, mas sim é nosso. Eu e você fazemos a diferença. Subscreva-se abaixo.